Nós tivemos agora o Copom aumentando a Selic em acho que meio ponto, né, para 11,25. Já era de se esperar. Já era de se esperar, mas a nossa novela, a nossa principal questão aqui basicamente diz respeito ao fiscal do governo, né? Um governo que gasta muito, e a gente sabe que o investimento público ele é de péssima qualidade, retorno baixo. Grande abraço, Vianney, Lobo me adota, tava com saudade. Ou seja, a gente tem aumento de gasto sem a contrapartida do serviço. É um aumento de gasto ineficiente. Sempre foi assim, sempre será. Logo, toda essa questão de empregabilidade, tudo isso em algum momento vai bater. Porque o Ramazinho pergunta, Trump é compra ou venda? Eu vou comentar, não é tão simples assim, mas eu vou comentar daqui a pouco, fica aí. Bom, então, é conhecido, né, a ineficiência do investimento público. Então, esses voos de galinha, eles acontecem, principalmente quando você aumenta a contratação no serviço público, né, você aumenta o assistencialismo, tira essa pessoa da busca por emprego, você tem uma empregabilidade boa, um CAGED bom, mas você tem um índice inflacionário ruim, né, e para de ficar olhando para esses dados, porque podem ser manipulados, podem mudar a forma como é calculado, não vai mudar a tua vida. Passe a olhar para o mercado. Por quê? Por que o Lula critica tanto o mercado? Por quê? Porque o mercado, ele acabou agora na RTV de criticar o mercado. Né? Sempre terceirizando a culpa. Né? Então, agora ele soltou lá, vamos lá, não concluiu o corte de gasto. Não sei se o Congresso aceita reduzir emenda, ou seja, eu não sei se o Congresso vai ficar sem querer o querequequezinho dele. Tem que dar, tá? Empresários vão abrir mão dos subsídios? Na verdade, quando ele fala isso, ele já sabe qual é o caminho. Ele já sabe. Então vamos lá, só que ele está terceirizando a culpa. Vamos lá. O Congresso, ele vai aceitar ficar sem emenda? Ou seja, como é que é o governo se eu não pago os caras? O empresário vai aceitar abrir mão de subsídio? Como é que eu vou fazer minhas políticas dos amigos do rei? Que é assim que é feito política no Brasil. Então, subsídio distorce mercado, já devia ter acabado há muito tempo. Né? Se fizer o corte de capacidade de investimento, se eu fizer corte e reduzir capacidade de investimento, o Congresso aceita? Cara, você não tem nem que perguntar. Reduz a capacidade de investimento do Estado, que automaticamente a iniciativa privada ocupa esse espaço. Isso aconteceu no passado, a gente viu, né? A gente viu num passado remoto, bem curto aqui, o que o Tarcísio fez no Ministério, usando iniciativa privada para fazer investimento. Então, essa retórica, não esquece isso. Tá? Toda vez que precisar cortar em cima dos mais necessitados, isso daqui é outra bobagem. Por quê? Porque se ele não corta, a inflação explode, o dólar está explodindo, a curva de juros explodindo, quem mais paga a conta? Os mais necessitados. Então, corte e os mais necessitados serão beneficiados. Às vezes o mercado age com certa hipocrisia, aí que é o ponto que eu queria chegar, né? Ou seja, já está culpando o mercado, é uma grana especulativa, né? O mercado, ele é hipócrita. Na verdade, pessoal, para de ler notícia e acompanha o mercado. Por quê? Porque o mercado, ele está ali para negociar curva de juros, ele está ali para negociar o dólar, com base na expectativa que ele tem das políticas executadas pelo governo federal. Logo, o mercado é um reflexo da política executada pelo governo. Se o mercado é um reflexo, ele não exige que o político faça X, Y ou Z. Simplesmente ele vai operar, ele vai reagir de acordo com o que ele está vendo. Se ele está vendo que está sendo feito cagada, o dólar vai subir. Mas eu sou muito bonzinho, eu sou um mercado bonzinho. Eu não vou fazer isso com o governo. Eu não vou comprar dólar para eu ganhar dinheiro. Eu vou simplesmente vender dólar para ver se o dólar cai e ajuda o governo. É isso? Não. Ele vai lá e compra dólar. Ele vai lá e compra juros. Porque o mercado precisa ganhar dinheiro. Está ali para especular. Ou alguém aqui, em sã consciência, compra uma ação e torce para que ela nunca suba. Nunca suba. Não, todo mundo que compra uma ação aqui quer que um dia ela esteja mais cara do que comprou.
Não é isso? Pois é. Então todo mundo que vai para o mercado financeiro, ele quer se beneficiar ou de um crescimento econômico, em grande maioria, ou se beneficiar de distorções. O que são as distorções? Ora, se tem uma política econômica errada e isso vai gerar risco maior, opa, eu vou comprar curva de juros que eu vou ganhar dinheiro. É simples assim. Então, a gente tem que parar com essa retórica, com essa bobagem e fazer o que precisa ser feito. Quando você vê o que o presidente falou, ele já tem as respostas. Acabe com as emendas, só que aí ele não governa, né? Pois é. Mas acaba com as emendas, acaba com a política de subsídio, que você cria uma JBS da vida, você cria um monte de empresa amiga do rei e distorce completamente o mercado, quebra tudo. Por exemplo, você cria uma JBS, subsídio, agora eles compraram distribuidora de energia, um monte de coisa. Tudo com subsídio, tudo com ajudinha. Beleza. E aí você destrói o resto dos matadouros. Por quê? Porque como é que você vai concorrer com um cara que paga 4% ao ano num dinheiro pro BNDES? Não tem jeito, cara. Acaba com o subsídio e deixa o mercado se acertar. Na hora certa o negócio cresce. Então, o que está acontecendo hoje no país? Eu tenho uma política de gasto insana, maluca, e que o fiscal não aguenta mais. Então o mercado reage. Qual é a reação do mercado? Subir juros e subir dólar. Ponto. É isso. Eu vou subir juros, eu quero prêmio. Né? Seria muito interessante, digamos que o Rock, né, ganhe 10 mil por mês, mas gaste 15. Todo mês. Ele ganha 10 e gasta 15. Ganha 10 e gasta 15. Aí ele chega no banco e fala assim, eu queria um dinheiro emprestado porque eu preciso cobrir minhas contas. Aí o gerente fala assim, olha, para você, Rock, o juro vai ter que ser 20%. Você é um absurdo, porque você vai ferrar com a minha vida. O que você está fazendo, você está acabando comigo. Ué, mas peraí, mas você ganha 10 e gasta 15, cara. Como é que você quer que eu te empreste dinheiro abaixo da taxa? Você é um ativo de risco para mim. E é isso que está acontecendo. A gente já está vendo IPCA mais 7. Ok? IPCA mais 7. É o mercado se ajustando ao risco do nosso governo. Beleza? Então, o mercado ele não é o vilão. O mercado ele responde exatamente à tua política. É isso que está acontecendo hoje. Tá. Então, enquanto a gente tiver essa política de aumento de gasto, essa política de estourar o fiscal, nós vamos ver dólar para cima e nós vamos ver uma curva de juros para cima. Como é que o Banco Central, qual o mecanismo e ferramenta que o Banco Central tem para ajustar isso? Nós teríamos ou vindo do governo ou vindo do Banco Central. O Banco Central é através do aumento da Selic. Nós tivemos um aumento agora e provavelmente nós veremos uma Selic em 25 lá nos 15%. Se nada for feito com a curva de gasto. Tá? Ok? Se nada for feito com a curva de gasto, nós vamos ver essa Selic bater 15%. Tá? Ponto. Então, pessoal, hoje o nosso problema é o gasto. O Brasil, nessa tocada, não aguenta quebra. Né? Quebra entre aspas. Né? Ou o governo será ejetado em algum momento, ou vai acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos, mas se a gente tiver lisura, que lá conseguiu a lisura, foi um massacre republicano. Ganharam a presidência, ganharam o Senado e ganharam o Congresso. Por quê? Porque a inflação lá está batendo também. A inflação está rodando muito alto lá. O juro subiu muito lá. E o americano não está acostumado com isso. Foi isso que derrubou os democratas. Se a gente, em 2026, se a gente for com essa tocada para lá, o Brasil vai estar rodando com juro alto, vai voltar a ter uma Selic de 15%, vai ter um governo em frangalhos, um governo bem desgastado, e se não houver nenhuma mágica, que lá não aconteceu, se não houver nenhuma mágica, o governo será varrido, não tem jeito. Por quê? Porque a classe mais baixa vai ser a mais sofrida, vai ser a que mais vai sofrer. Eu fui no mercado essa semana comprar um pacote de 5 quilos de arroz. Eu fiquei absurdo, tá rodando mais de R$40 um pacote de 5 quilos de arroz. E só vai piorar. Tomate roda nos 10. É difícil. Um dia eu achei uma promoção a 2. Eu peguei meu carro, estacionei do lado e comprei o que eu podia, que eu adoro tomate. Ou seja, quando você vê o que está acontecendo no geral, tá? No geral, é reflexo de um gasto mal feito que impulsiona a inflação. E repito aqui, a inflação só não está maior por causa das bets, que está tirando dinheiro do mercado. Bet tira dinheiro do mercado. Tá? Então, a inflação só não é maior por conta desse fenômeno da bet, que tirou o dinheiro do mercado. Então, esse é um cenário que a gente está vivendo hoje.
Vai perdurar para sempre? Não, não vai. Não vai. Pelo menos todas as vezes que o Brasil rodou assim, algo foi feito pelo próprio sistema para ejetar o que estava acontecendo. Ok? Tá. Bom, nessa caminhada lá, o Rock falou pão de forma, 15 cruzeiros. É isso aí, pão de forma, 15 cruzeiros. Nesse meio da semana, então, nós tivemos o aumento da Selic, acompanhando o aumento da curva de juros, que explodiu na nossa cara. Provavelmente a Selic vai rodar lá próximo dos 15 até 25 aí, já vai chegar lá. Por quê? Porque é a única ferramenta que o Banco Central tem agora de ajuste dessa gastança e dessa pressão inflacionária. E a pressão inflacionária vai aumentar. Vai aumentar. Eu queria também só dizer aqui que... O que eu ia falar do Banco Central? Me fugiu. Né? O Alderi colocou ali que as caixinhas mágicas é um ponto. Perfeito. É o que eu disse. Lá nos Estados Unidos teve a lisura. Aqui a gente não sabe até que ponto. Mas não vamos entrar nesse mérito, porque senão vai ou derruba a nossa live, né? Ou enfim... Mas vocês entenderam. E o dinheiro da Bet indo para fora. Perfeito, que a Mariela colocou. Mas aí você tirou o dinheiro da economia, ok, sai, você diminui a pressão inflacionária. Não estou entrando no mérito que a Bet é bom ou ruim, não. Tá? Não é esse não, só estou dizendo que o fenômeno da inflação ela ainda está um pouco mais comedida por isso. Mas, se a gente esperar mais um tempinho, esse excesso de gasto, mau gasto, vai pressionar a inflação em algum momento. A empregabilidade vai ser pressionada, a gente conversa com um ou outro empresário, a gente tem uma ideia de como está o mercado, então a empregabilidade vai bater em algum momento. Agora, se fica de esperança, é que o sistema, o cabaré sempre chutou para fora quem está desorganizando a casa, porque é muito difícil você lidar com o empobrecimento da população através da inflação. E o único mecanismo hoje que o Banco Central tem de fazer isso é através da alta de juros. É isso que eu queria falar, foi unânime, hein? Unânime, lembra-se, né? Unânime, lembre-se, já temos indicações do atual governo lá, então foi unânime, tá? Não, o governo, dinheiro de Bet não volta para a economia, esse dinheiro desaparece, é isso aí, esse dinheiro sai para outros lugares. Beleza, nesse meio caminho, nós tivemos aí ontem a eleição do Trump, e aí já não é o primeiro aqui na live que me perguntou, o que muda com a eleição do Trump? O que muda nos meus investimentos com a eleição do Trump? Vamos lá, pessoal, aprende uma coisa, não muda nada. Como assim, Gustavo? O dólar subiu, não sei o quê. Não, tudo bem. Isso é volatilidade causada por uma notícia. Isso é volatilidade causada por uma mudança no governo federal dos Estados Unidos. Agora, a pergunta vamos lá, diante da mudança, Trump vai ser o novo presidente dos Estados Unidos. Me responda com sinceridade. A Prio, com isso, vai tirar mais ou menos petróleo? E aí? Tá? Dólar não subiu? Subiu. Subiu durante o dia, fechou em queda. Dólar subiu durante o dia, fechou em queda. Aí, Prio vai tirar mais ou menos petróleo. Você vai na lojas Renner. Olha, já que é o Trump, eu ia gastar só 300. Mas já que é o Trump, eu vou gastar 400 aqui na loja Renner. Se fosse a Kamala, ao invés de gastar os meus 300 com as roupas, eu ia gastar só uns 200. Alguém tomaria decisão de investimento, assim, de compra, assim, de consumo, assim? Eu acho que ninguém, né? Então, o fenômeno de ter um ou outro presidente dominando ou coordenando o país, cara, não muda a tua análise da empresa. A empresa vai continuar sendo a mesma. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, em última instância, você tem que focar no risco não sistêmico, porque é ele que vai te enriquecer e vai te dar dinheiro. O que é o risco não sistêmico? É o risco da empresa. O que é a eleição do Trump? É um risco sistêmico. O que é o Lula no governo? É um risco sistêmico. É simples assim. Agora, muda o fato da Lojas Renner vender mais ou menos? Muda o fato da Prio tirar mais ou menos petróleo? Não muda nada, tá? Não muda nada. A partir do momento que você entender isso, fica mais fácil de você montar sua carteira e fazer sua análise. Tá bom. Mas, Gustavo, o Trump assumiu, o dólar disparou, depois caiu, a bolsa caiu, depois subiu, e não sei o quê. E no longo prazo, não é melhor ou pior? Cara, não faz diferença. Agora, o que acontece, aí é uma análise que pode acontecer de um cenário vamos lá, com o Trump, nós podemos ter uma valorização do dólar, dado a política econômica dele em reduzir imposto. Mas vai aumentar o endividamento. Não sei, curva de Laffer. A gente aprendeu isso daqui com Paulo Guedes há 4 anos atrás. Então, o Trump tem uma política muito forte. Lá, o Vierem, inclusive algumas boas empresas subiram hoje, que é a Guararapes, por exemplo. Então, o Trump tem uma política
de redução de imposto. Reduzir imposto gera uma atividade econômica mais forte e maior. E isso valoriza o câmbio, valoriza o dólar. Se o dólar se torna mais forte, pressiona a gente aqui, pressiona a inflação aqui, pressiona o governo central. Por quê? Nada derruba presidente a não ser dólar. Dólar derruba. Dólar é complicado. Imagina, dólar a 7, vira meme, vira piada. A gente precisa regular as redes sociais, não pode deixar fazer meme à solta com dólar a 6, a 7. Então, essas coisas atrapalham bastante, tá? Além de bater na inflação. Ok. Mas a inflação, como sou eu que calculo, eu boto aqui o que eu quero. Um exemplo. Agora o dólar não tem jeito, né? Como é que eu vou? Não, recalculo o dólar. Não tem jeito. Por quê? Porque é o mercado negociando. É por isso que a gente não gosta do mercado. Porque o mercado eu não consigo, manipula aí, coloca, não, dólar 6, não, bota 5. Não dá, porque os caras estão negociando isso aqui. Meu Deus, mas a inflação? Não, a inflação a gente faz o recálculo aqui, tira esse pessoal daqui, bota esse outro aqui, troca esse elemento, escorrega aqui, aí ó, não está tão forte a inflação não. Pois é. Então, o que acontece, pessoal, que o mercado, ele vai absorver essa alta do dólar com as políticas econômicas do Trump. A alta do dólar, a gente já sabe que vai pressionar mais uma vez, pressiona a inflação, então eu vou ter que rebolar para calcular a inflação, mas a cotação não tem jeito, vai ser estampada, vira meme, vai aparecer no Jornal Nacional, né? Vai aparecer o dólar ali para tudo quanto é lado, impacta na combustível, aí a Petrobras vai precisar subir o combustível, aí se ela não sobe o combustível, ela começa a sangrar e por aí vai, isso dá um trabalhão danado para a gente arrumar a casa. Logo, força-se o governo a fazer o ajuste. Só que aí a gente entra num outro ponto fundamental. Eu nunca vi um governo alinhado à esquerda fazer ajuste. Nunca vi. Né? Nunca vi. Mesmo porque o Lula, até agora, nessa fala aqui, ele já elencou como é difícil fazer esse ajuste. Por quê? Porque ele vai ter que falar com o empresariado, ele vai perder a governabilidade, porque ele vai ter que cortar emenda, e se ele cortar emenda, o que será que acontece, hein? Com dólar a 6 e os parlamentares sem as emendas? Uma pressão inflacionária, a Selic subindo e os parlamentares sem as emendas. Bom, eu não consigo raciocinar, eu não sei o que poderia acontecer. Bom, e aí você teria que reduzir capacidade de investimento do governo. Capacidade de investimento significa contratar as empresas, amigas, irmãs, fazer projetos que nunca acabam, usar e abusar das ferramentas para fazer o PAC. Se você não fizer isso, como é que fica, hein? Ou seja, percebe a encruzilhada que o governo está? Agora, pelo que eu conheço, ele não vai fazer ajuste. Posso estar errado, tomara que eu esteja errado. Mas eu acho que vai tentar engambelar o mercado até o último minuto, tá? Até o último minuto. Só que ontem eu acredito que eles estavam enrolando para contar com uma vitória da Kamala, porque se ela ganha, nós temos uma pressão, um movimento contrário no câmbio e o que poderia aliviar, de certa forma, para esse governo. A queda do dólar hoje, na minha visão, ainda está, de certa forma, o mercado na esperança de um corte a ser anunciado. Então isso jogou o dólar para baixo, trouxe a curva de juros para baixo, isso intraday e durante a semana. Porém, o índice futuro ele fecha 18,15. Ele fechou pós-Copom e fechou pós-fala de Lula e despencou. Para vocês terem uma ideia, é algo em torno de mais de 1.000 pontos, 1.100 pontos, o que é bastante coisa para o índice futuro. Logo, podemos ter uma reação negativa amanhã do mercado. O mercado trabalha ali nos 130 mil. 130 mil é um ponto importante de suporte. Porém, a gente pode ter uma pressão ali para baixo. O mercado chegou bem próximo ali dos 127. Para mim, ainda é para baixo o mercado. Não consigo vislumbrar capacidade desse governo de cortar gasto. Não consigo vislumbrar o governo ajeitando as coisas, conversando com o cabaré para poder reduzir as emendas. Se houver redução, vão chiar, já tem ministro chiando, né? E perde base. Eu não queria estar na pele desses caras hoje. Não queria mesmo. Não queria de verdade. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E para mim, por enquanto, o que eu acho é que nós vamos ter ajuste com alta da Selic. É o Banco Central trabalhando para tentar conter a inflação e para tentar
conter o mercado, ou pelo menos trazer dinheiro para cá e conter um pouco o dólar. É a ferramenta que a gente tem, infelizmente. Beleza? É isso. Bora para as perguntas aí?